Primeiro falando sobre o burnout. O que é o burnout, né? Qual a definição do conceito do burnout? O burnout, a gente tende a pensar que envolve só o conceito da exaustão, do esgotamento. Mas tem dois outros sintomas muito importantes dentro desse transtorno, que envolve a despersonalização ou cinismo e a diminuição de eficiência. Quando a gente fala da despersonalização, a gente está falando sobre uma mudança de atitude na pessoa em relação aos colegas, em relação ao próprio trabalho. Às vezes, uma atitude de distanciamento, uma atitude um pouco de irritabilidade, mas a pessoa ela vai mudando um pouco a forma como se comporta, como se apresenta em relação aos pares. E o outro ponto seria a diminuição de eficiência, que é tanto em relação à eficiência do trabalho, mesmo que ela vai conseguindo de produtividade, de entrega, mas também a pessoa vai se sentindo com autoestima diminuída, vai entendendo que a sua capacidade para trabalhar está um pouco prejudicada. Esses três fatores são os principais que estão relacionados ao burnout, à síndrome de burnout. Quando que esse conceito surgiu? Então, é um conceito criado na década de 70 por um psicólogo americano. E naquela época era uma síndrome que era mais vista em profissionais da área da saúde e profissionais que trabalhavam na área de serviço social. Hoje em dia a gente sabe que é uma síndrome que aparece em várias outras profissões, mas quando surgiu era mais vista nesses profissionais. E por que a gente tem falado tanto sobre um tema, né? Basta a gente dar uma pesquisa de Google para ver quantos sites, quantas entrevistas, quantos locais estão falando sobre o tema. Acho que um ponto importante dessa mudança é quando a OMS ela lança a Classificação Diagnóstica Internacional de Doenças, a CID-11, em que diz que o burnout entraria como uma doença ocupacional, como síndrome ocupacional. Isso acabou gerando uma série de mal-entendidos e dúvidas em relação ao tema, como se o diagnóstico de burnout já fosse envolver um nexo causal, que já pudesse ser a priori considerado uma doença ocupacional. Então, isso fez com que muito burburinho fosse criado em cima do tema. Mas a gente vê também, a gente tem falado mais sobre um tema porque é uma doença que tem sido mais diagnosticada. A gente vê aí uma mudança importante nas relações de trabalho, em termos da exigência, das cobranças e também uma maior conscientização das pessoas em relação à saúde mental, né? Em relação a todas as questões relacionadas à saúde emocional, às doenças psiquiátricas. Então, as pessoas buscam mais ajuda, tentam entender o que está acontecendo com elas e por isso a gente acaba falando mais do tema.